Bem-vindos de volta. Vocês merendaram? Eu tomei café. Eu não tive tempo de tomar café. É muito rápido. Passou muito rapidinho. Eu fui só responder uma mensagem e Já foi. acabou o intervalo, né? Passa super rápido. Deixa. Espera mais um pouquinho. Os colegas chegarem. Vocês vão participar do Festival de Talentos da escola? Eu fiz inscrição. Vou. Você vai cantar, dançar? Vou cantar e tocar violão. Olha que bacana. Vai ser muito bom. Tomara. Já que este ano não teremos o festival, né, de teatro, de sarau, nós faremos mesmo virtualmente. Esperar só mais um pouquinho para darmos continuidade. Não é aqui que eu estava, não. Bem, então vamos dar continuação aos exercícios de revisão. Como eu disse, revisar o conteúdo do segundo ano, se você fizer rapidamente, você revisa em 2 semanas. Mas é preciso que fique muito entendido. Os movimentos literários não podem ser estudados de forma que, ao acabar de estudar um e começar outro, você esquece o anterior. Eles precisam ser confrontados, porque trazem visões de mundo muito diferentes. E, geralmente, aquele que surge se contrapõe ao que vinha anteriormente. Então, aqui nós estamos ainda no romance romântico, aqui urbano, que é a Moreninha, desse escritor que é Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo é uma figura importante no século XIX porque ele vai ser um abolicionista, né? Vai ser um escritor que mais para o futuro vai se concentrar na questão racial. Por enquanto, ele não está concentrado nessa questão aqui. Então vejamos o trecho de A Moreninha. Entre todas essas elegantes e agradáveis moças, que com aturado empenho se esforçam por ver qual delas vence em graças, encantos e donaires, donaires são prendas. Certo que sobrepuja a travessa moreninha, princesa daquela festa. Hábil menina é ela. Nunca seu amor próprio produziu com tanto estudo seu toucador, e contudo, dir-se-ia que o gênio da simplicidade a penteara e vestira. Enquanto as outras moças haviam esgotado a paciência de seus cabeleireiros, posto em tributo toda a habilidade das modistas da Rua do Ouvidor e coberto seus colos com as mais ricas e preciosas joias, Dona Carolina dividiu seus cabelos em 2 tranças, que deixou cair pelas costas. Não quis ornar o pescoço com seu adereço de brilhantes, nem com seu lindo colar de esmeraldas. Vestiu um finíssimo, mas simples vestido de garça, que até pecava contra a moda reinante, por não ser sobejamente comprido. Vindo assim aparecer na sala, arrebatou todas as vistas e atenções. Porém, se um atento observador a estudasse, descobriria que ela adrede se mostrava assim para ostentar as longas e ondeadas madeixas negras
em belo contraste com a alvura de seu vestido branco e para mostrar todo nu, elevado colo de alabastro. Então, o que Joaquim Manuel de Macedo descreve aqui? Uma festa na qual as mulheres estavam todas muito bem vestidas. Vejam que elas foram à Rua do Ouvidor. Vamos imaginar que o Rio de Janeiro seja o bairro Tupi. Naquele contexto, o Rio de Janeiro era muito pequeno. Então, qual que é a rua mais movimentada do bairro Tupi? Deve ser Saramenha, não é? É a Saramenha. Então, a Rua do Ouvidor era a rua do Rio de Janeiro onde todo mundo ia comprar coisas. Era a rua movimentada, essa Rua do Ouvidor. Então, você vai ver muito na literatura falarem dessa Rua do Ouvidor, né? Ali as pessoas iam. Ali você tinha a loja de sapato, que era... Gente, uma delas existe até hoje. Eu vi aqui no shopping, chama Colombo. Colombo é uma loja daquela época ainda, né? Onde você compra sapatos. As lojas Colombo. Então, as pessoas iam a essas lojas. As mulheres, então, brigavam ali, né, pelas roupas, iam aos cabeleireiros. Você sabe que elas tinham que usar maquiagem, mas vocês, meninas que gostam de maquiagem, naquela época, se uma mulher enganasse o homem com maquiagem e batom, ele podia devolvê-la aos pais, né? Por exemplo, se uma mulher aparecesse toda vez maquiada, toda vez que fosse encontrar o pretendente estivesse maquiada, e eles então se casassem, e na noite de núpcias ele visse que ela não era exatamente do jeito que ele imaginara, foi propaganda enganosa, e o homem tinha o direito de devolver a mulher, porque aí, tendo passado uma noite com ela, ele viria que ela tinha defeitos, né? Estrias, manchas na pele, celulite, tudo isso. Então, era uma lei na época. Então, essas mulheres maquiadas, e Dona Carolina, vejam que ela é moreninha no apelido, mas ela é uma mulher rica. Ela não é uma negra, ela é uma moreninha, porque ela tem cabelos moreno, é a pessoa que tem cabelos negros, mas pode ser branca. Então, ela era muito branca, mas tinha cabelos negros. Por isso, era chamada de moreninha. Não é a pele, é o cabelo. Então, ela tinha o colo muito branco, em contraste com os cabelos muito negros. E ela não foi à festa com vestidos e adereços iguais aos das moças. Ela foi esperta. Ela foi com roupa curta na festa. E não foi com nenhum adereço, né? Não foi com colares nem nada. E com isso, ela chamou mais atenção do que as rivais, né? Que estavam ali com excesso de joias e de adereços que acabavam não destacando o corpo. E Moreninha destacou o corpo, né? E com isso chamou atenção. Veja, então, que é uma mulher ousada. Nós estamos no contexto do romantismo, não tem essa ênfase na sensualidade, mas, em comparação com as outras, ela era uma mulher mais graciosa, mais atraente, né, para o contexto. Vejam que ela não usava lenço no pescoço, mostrar o pescoço era um escândalo, né? Então ela foi com o pescoço de fora, e com isso ela ganhou a atenção dos homens, né? As mulheres disputavam a atenção dos homens. A gente vê em filmes, né? Não sei se vocês já viram filmes dessa época, aí aparece um homem, as mulheres brigam para dançar. Acontecia isso mesmo, porque a mulher não podia ficar solteira, né? A mulher solteira, o que acontecia com uma moça solteira? Naquela época, a herança ia para o filho mais velho. O filho que não fosse mais velho tinha que ou
procurar fazer a vida de alguma forma ou ir para o seminário. Por isso, muitos homens iam para o seminário, né? As mulheres, elas tinham o dote, né, para casar, mas aquelas cujo dote não fosse suficiente para achar um marido, então o dote é como se o pai estivesse vendendo a filha para um homem. Porque ter filha era prejuízo de qualquer forma, porque é uma boca a mais para comer, e a mulher não trabalhava, né? Então era vista como um estorvo. Então, a mulher que não arrumasse marido até certa idade, uma mulher com 30 anos era uma mulher já de idade, né? Então, a mulher que não arrumasse marido ficaria, não é que ela ficaria para titia, como é hoje. Ela ia trabalhar de empregada na casa de algum irmão, né? Ela ia trabalhar de empregada e fazer todo o serviço da casa, babar, cozinhar, lavar, né? Tudo ela iria fazer. Se ela não, se ela não quisesse ir para a casa de algum irmão trabalhar, ela ia para o convento, né? Então, muitas iam para o convento. Mas elas não iam ao convento por questão de fé, não, né? Pouquíssimas iam porque queriam realmente ser freira, para fugir da vida em casa. Então, elas não ficavam em casa. Ou se elas ficassem em casa, trabalhando que nem escrava mesmo, né? Naquela época, não havia, já havia algo que não existe hoje. Quer dizer, não é que não existe. Se você perguntar a um pai ou uma mãe, qual filho você prefere? O pai não vai dizer, a mãe não vai dizer. Naquela época, as pessoas diziam, né? Eu prefiro esse filho, não gosto desse. Ou então gosto desse, mas eu prefiro aquele. Então o pai podia dar privilégio a um filho. Então as filhas mulheres não tinham privilégio nenhum, né? Eles não gostavam delas. Então a vida da mulher é muito complicada. Então, na briga para conquistar a atenção de um homem, elas faziam de tudo. E aqui nós temos esse caso da moreninha, que foi estratégica. Já que todas vão de um mesmo jeito, o que eu vou fazer? Eu vou diferente. Estava mais do que certa, né? Então, vejamos. A partir do excerto acima, afirma-se. Vejamos. Observa-se nele uma das características românticas mais marcantes, a idealização da mulher como forma de valorizá-la. 2. Como o público consumidor de folhetins era basicamente o feminino, os escritores procuravam descrever o vestuário das heroínas dos romances. Os ambientes dos romances urbanos eram, em maioria, burgueses, pois a descrição dos espaços miseráveis não atrairia público para os folhetins. Dona Carolina, chamada de Moreninha, para sobressair na festa, opta pela simplicidade, conseguindo com esse artifício o destaque que desejara. O colo de alabastro revela que a Moreninha era branca, pois alabastro é uma pedra de cor branca. Sendo assim, seu apelido se justifica no sentido europeu, a de ser branca com cabelos negros. Então, vamos analisar aqui essas opções e ver qual opção é a correta, A, B, C, D ou E, com base nessas afirmações que estão aqui. Então, uns 2 minutinhos para fazer. E aí, pessoal, já acharam a alternativa correta?
Temos 5 afirmações aqui. Quais das afirmações estão corretas? É bom que apareceu o verbo sobressair aqui. Pessoal, não existe a forma se sobressair. É sobressair sozinho. Então, eu sobressaí na prova, não é eu me sobressair, não. Sobressair é o mesmo que sair por cima. Por isso é sobressair. Então, eu saí por cima no concurso. Eu sobressaí no concurso. Acharam? Ainda não, peraí. Tá bom. Tô lendo. Uhum. O que é alabastro? É uma pedra branca. Alabastro. Eles usavam na Europa como azulejo, era lindíssimo. Pessoal, você sabe o que é colo, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu vou colocar o bebê no colo. O colo é essa parte do peito aqui em cima, ó, né? Colo não é... Às vezes fala assim, ele estava sentada no colo. Não tem como você sentar no colo de alguém. Só o bebê, que aí você pega o bebê no colo aqui em cima. Então, é isso que é o colo. Então, ela mostrava o colo. Mostrava essa parte superior ao tórax. Eu acho que é a letra D ou a letra C. Na verdade, todas estão corretas. Todas as opções aqui estão corretas. Ó. Primeiro, que eram todas as mulheres, o romance era escrito para mulheres, não eram homens que liam romance. Os homens não liam romances, né? Quem lia esse romance era a mulher. Claro, a mulher que tinha dinheiro, a mulher burguesa. Então, os romances eram direcionados às mulheres. Então, por isso é que eles tratam de assuntos que interessavam às mulheres, né? Questões de beleza e tal. Além disso, só podia falar da classe burguesa, porque não interessava ver pobreza, né? Até hoje nós temos essa ideia. Né? A novela televisiva, que é herdeira do romance, ela não mostra pobreza. Você tem alguns personagens que moram, às vezes, em comunidade, que moram, mas são os personagens periféricos, que aparecem pouco. O personagem central geralmente não é a pessoa, é filho do dono da empresa que está roubando a empresa. É a filha da família tal que gosta do rapaz, tudo ligado a famílias de dinheiro. Por quê? Porque nós tendemos a projetar as nossas misérias na arte. Então, eu sou pobre, né? Moro num barraco minúsculo. Eu vou querer ver na televisão um personagem pobre que mora no barraco também? Não, eu olho ao redor e vejo aqui. Então você é pobre, mora num barraco de um cômodo, mas você quer ver a novela porque lá se mostra aquela casa com escada.
Eu era pequeno, eu adorava ver as casas, né? Com aquelas escadas enormes assim. Aquilo dá uma satisfação estranha. É uma satisfação de você se sentir ali, né? A mesma coisa quando eu era pequeno, a gente tinha um café. O café era uma pobreza, porque era o café puro, ou então com algum bolinho, ou com meio pedaço de pão, né? Que é um pedaço de pão dividia metade com um e metade com o outro, e você assistia de manhã a Xuxa, né? No café da manhã, riquíssima, assim, com ela vinha todo dia com café da manhã cheio de coisas assim, né? Aquilo dava um contentamento muito estranho, é você comendo seu pão de sal com café puro, sem leite, e fica satisfeito de ver a Xuxa comendo, né? Aquele monte de delícias no café da... Tanto que as pessoas que assistem novelas hoje no Brasil, que houve uma queda muito grande de público que vê novela, é o público das classes C e D. São pessoas mais pobres que gostam de se ver ali na riqueza. É algo que psicológico, né? Não quer dizer que isso é o mal da pessoa. A mídia trabalha com os nossos desejos mais profundos, né? Então, o desejo de ser rico, de ter dinheiro, é um desejo que muitas pessoas têm. Então, o romance era a mesma coisa, não queria mostrar pobreza, né? Então, essa opção está correta, e também está correta a ideia de que ela não era moreninha, né? Ela só tinha os cabelos escuros, e por isso, para o contexto europeu, ela era morena. Então, todas as afirmações estão corretas, né? Agora, temos aqui outro trecho, agora de inocência, do Visconde de Taunay. O Visconde de Taunay era um romancista romântico, mas do romance regionalista. Então, Inocência, eu gosto de Inocência porque é um dos primeiros romances que eu li, né? Foi um romance que me ajudou muito a melhorar a minha escrita, porque é muito rico de vocabulário. Então, lendo esse romance, que é chato de ler, né? Porque vai descrever, como é regionalista, ele vai descrever toda a mata, toda a vegetação, tudo, vai descrevendo tudo, tudo, tudo. E a pessoa, quando você é jovem, você quer ver ação, adrenalina, né? Não tem. Então, neste contexto, nós temos dois personagens, o Cirino e o naturalista Maier. Nós estamos no contexto de que da vinda de europeus ao Brasil para estudar biologia, né? O Brasil era um laboratório de biologia a céu aberto. Então vinham, assim, gente, eles faziam excursões para ver o Brasil, né? Até hoje, né? Mas eles vinham então fazer pesquisa, tanto que Darwin esteve aqui, né? Wallace, grandes cientistas estiveram aqui. Então Maia representa esse cientista europeu que vem para ver as plantas, né? Para catalogar, ele quer descobrir uma planta nova, né? E aí ele se apaixona por essa inocência, que é uma menina caipira, né? E ela se apaixona por ele e tal, a história. Então, eu não vou ler, que esse pedaço é grande, vocês podem ler em voz baixa.
Bem, então nós temos aqui um trecho de Inocência. Inocência, então, é o nome da protagonista, essa moça jovem que está para se casar. Ela está para se casar com o Manecão, pretendente dela. Está tudo preparado para o casamento. Quando eu digo preparado, é a negociação, né? Porque casamento naquela época era uma negociação que envolvia dinheiro. E aparece esse Maia, esse biólogo alemão, e Maia, veja que na literatura não é o homem que seduz a mulher, não. Eles querem dizer que a mulher brasileira era doida com o homem europeu. Então, a Inocência fica perdidamente apaixonada por ele, né? Mas aqui, o pai de Inocência conversa com o médico ambulante Cirino. O que é um médico ambulante? Aqui estamos tratando de regiões pouquíssimo habitadas. Uma casa aqui, dali mais 1 quilômetro, outra casa. O médico ambulante é o médico que pegava os seus utensílios, apetrechos, e ia a cavalo, de casa em casa, oferecendo. Precisa de um médico hoje? Aí a pessoa ia lá, ele olhava a temperatura, receitava um remédio, recebia o dinheiro, ia andando então de casa em casa, né? Então ele conversa com esse médico ambulante, na qual ele reclama que Maia, né, está conquistando a Inocência, ou arrastando asa para a Inocência. E é curioso que o pai de Inocência diz que se não fosse o trato que ele havia feito de receber esse homem, já tinha dado uma surra boa nele, né? Ou então até mesmo facada, né? Teria matado, e diz que sempre é gente de outras terras, né? É um forasteiro que chegou para atrapalhar. E ele diz que, já que esse Maia é bonito, ele deve ser rufião. Rufião aqui é uma gíria. Como se diz, que gíria que se usa para aquele rapaz que fica com todas as meninas? Eu não sei. Existe uma gíria para isso? Não sei se... Vira pra quê? Aquele rapaz que fica com todas as meninas. É tipo um conquistador. Talvez seja o que se chama de pegador, não é? Então, ele era isso, esse Maia, né? E exatamente por ele que a Inocência se apaixonou. Então, nós temos aqui essa referência a esse homem europeu que chega e atormenta a inocência da Inocência. Então, novamente, nós temos um romance no qual a Europa seduz a América, né? Então, vejamos a questão sobre essa passagem. Assinale a alternativa correta, né? Cirino discorda de Pereira, pois tem opinião muito diferente dele sobre as mulheres, mas o apoia porque foi hospedado por ele e depende de sua proteção. Veja que Cirino não discorda, ele concorda com Pereira. E não foi ele que foi hospedado pelo Pereira. Na verdade, quem foi hospedado foi o Maia. Então, essa opção é uma leitura equivocada.
A desconfiança de Pereira em relação a Maia tem fundamento, pois o alemão se vê como um ser superior aos sertanejos e acha que todas as moças dali se apaixonarão por ele. Isso é verdade. Como ele é alemão e por isso europeu, é um estudioso, um naturalista. Ele se vê em posição superior aos sertanejos. E exatamente por se sentir nessa posição superior, ele tem a ideia de que as moças todas gostarão dele. Letra C. As ameaças violentas feitas por Pereira, em razão da honra da filha, acabam se concretizando, mas não será Maia que sofrerá essa violência. Essa passagem não trata dessa consequência, porque ele próprio reconhece que não tomará nenhuma atitude, embora sua vontade seja matá-lo. Manecão é um velho capanga de Pereira que conhece a inocência desde que a menina nasceu. Ele é inteiramente dedicado, por isso seria violento diante de um desrespeito a ela. O casamento próximo de Inocência, dali a 2 dias, torna os ânimos mais exaltados. Por isso Pereira fica tão irritado com Maia. Veja que a letra E não é, porque ele está irritado exatamente por conta dessa menina, que não é de hoje que está prometida a Manecão, né? Há muito tempo. Agora, Manecão não é um velho capanga. Manecão, até porque se fosse capanga, né, ele não iria se casar com a moça. Porque capanga é um homem violento, né? Ele é, na verdade, um rapaz de família que quer a mão de Inocência. E Inocência havia sido prometida a ele, até porque Maia não quer nada sério com ela, né? Ele só quer curtir, porque ele está de passagem no Brasil, veio fazer estudos de biologia. Então, a resposta certa é a letra B, né? Porque ele se acha superior e por isso ele quer conquistar todas as mulheres daqui. Então, veja, um romance romântico trata exatamente da questão da conquista, né? Mas aqui você vê que a mulher é idealizada, né? No caso de Moreninha, porque ela era muito bonita, né? No caso de Inocência, porque ela é inocente, o próprio nome. Veja que os nomes são nomes das personagens, Moreninha, Inocência, Iracema. Sempre é a personagem feminina que se destaca. Então, essas personagens são idealizadas, não são mulheres sensuais, né? Quer dizer, são sensuais, mas não no sentido de explorar a mulher como objeto, né? Como acontece depois no parnasianismo, no simbolismo. Aqui a mulher é idealizada, o homem quer se casar, né? Porque nós estamos em um contexto de formação de uma burguesia ainda incipiente. O casamento envolve dinheiro e, por isso, é um contrato entre as famílias, não envolve somente o casal que quer se casar. E vemos também que, no romantismo, a linguagem é muito simples. Não há grandes recursos da linguagem. Por quê? Porque o romantismo se pretende uma literatura popular, né? Porque quer mostrar um retrato do Brasil para as pessoas que não conhecem. Então, é preciso identificar essas características que são as bases mesmo do romance romântico. Agora, pessoal, só os fragmentos que a gente lê em sala de aula não são suficientes para o aluno ter um bom nível de leitura, ter uma boa prática de leitura. É preciso ler efetivamente os romances. Pegar um romance e dizer, agora na quarentena, vou tirar esta semana meia hora por dia para ler o romance tal. Porque sem isso a gente não consegue melhorar mais a nossa escrita. Escrever bem exige que você leia bem.
que você leia bem prestando atenção na escrita do autor, né? Nas palavras usadas. Se você achou uma palavra nova, tente incorporar ao seu vocabulário, para que assim você consiga sempre melhorar a sua escrita, né? Então, é o que eu teria para falar hoje, já até me excedi muito. Então, nós encerramos o estudo do romantismo, dessa primeira geração, romantismo na prosa. Isso já foi estudado, mas foi no início do ano, e eu tenho certeza de que nem todos se lembravam com riqueza de detalhes, né?